Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à Lectio Divina, a leitura orante com a palavra de Deus, de acordo com os monges, de acordo com os santos, o método mais adequado de buscar a Deus através da sua palavra. É o que nós estamos fazendo aqui a cada dia e graças a Deus, tantos de nós estamos criando o hábito de todos os dias parar uns minutinhos para estarmos a sós com a palavra de Deus, para estarmos buscando a Deus através da sua palavra e permitindo, abrindo a nossa alma, o nosso coração, para que a nossa vida seja transformada a cada dia através da palavra de Deus. A obra do Senhor não é feita de uma vez por todas, Ele vai fazendo passo a passo, caminhada a caminhada, dia a dia, e é por isso que é tão importante essa perseverança que estamos tendo, graças a Deus, de reservarmos o nosso local e o nosso horário e podemos parar um pouquinho para escutar, para meditar, para compreender e contemplar na nossa vida a palavra de Deus, o propósito de Deus, o propósito da palavra de Deus na nossa vida. Que maravilha! Hoje é dia, então, 23 de junho. Estamos na terceira semana, estamos na terça-feira da 12ª semana do tempo comum. Fechando hoje o Sermão da Montanha, nesse finalzinho, caminhando para o final do Sermão da Montanha. O texto de hoje pode pegar aí, é o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, Mateus 7. Hoje vamos no versículo 6 e depois do versículo 12 ao versículo 14. Mateus 7, versículo 6 e depois dá um pulo para o versículo 12, 13 e 14. Estamos no meio aí para o final do capítulo 7, concluindo o Sermão da Montanha, que é esse caminho de felicidade que Jesus propõe para os seus discípulos. Temos como projeto de vida trilhar esse caminho de felicidade, de vida plena que Jesus quer para cada um de nós. Pegue a sua Bíblia então, meus irmãos, sente, imagine Jesus sentado do seu lado, porque nós vamos subir a montanha, Ele está sentado conosco e assim vamos conversar sobre aquilo que é a profundidade do amor de Deus sobre a nossa vida. Acreditamos que Ele está aqui, por isso proclamamos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, neste dia 23 de junho, nessa terça-feira, Senhor. O Senhor sonda o nosso coração, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas fraquezas, sabe dos nossos limites, sabe das nossas intenções, sabe também das nossas qualidades, das nossas virtudes. Então queremos nesse dia, Espírito Santo, colocar todo o nosso ser nas Tuas mãos, para que venha de Ti a graça, para hoje vivermos bem a proposta da palavra de Deus para a minha vida, a proposta, o projeto de Deus para mim, para aqueles que estão ao meu redor. Vem, Espírito Santo, para que eu possa ver, compreender, subir essa montanha e ter esse encontro pessoal com Deus através da sua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Derrama sobre nós a tua luz. Eu creio plenamente na tua presença poderosa no meio de nós. Amém. Lectio Divina é feita em 4 degraus espirituais. Vamos subindo junto a nossa montanha, no Sermão da Montanha. E vamos começar então com a leitura do texto, em que vamos perceber o que o texto diz. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra nós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles,
Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje, não é, irmãos? Pequeno, relativamente pequeno, poucos versículos, mas fala de tanta coisa profunda, né? O que o texto diz é o que nós estamos procurando agora, e como é profundo esse texto, esses poucos versículos que falam tanto ao nosso coração. Na verdade, são três partes, três coisas, até meio distintas. Quem está acompanhando pela Bíblia está até às vezes em pedaços distintos, em partes distintas. E o que é o centro? O que está no meio do texto? O versículo 12. O que Jesus está dizendo? A regra de ouro. Jesus consegue sintetizar a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, nesta regra de ouro, que é tão importante para os nossos dias atuais. O que você quer que os outros te façam, faça também a eles. Como você quer que os outros te tratem, trate os outros. Como você quer ser a sua relação dos outros consigo, tenha um relacionamento com eles. Que muitos chamam hoje de empatia, se colocar no lugar do outro. Muito parecido com amar ao próximo como a si mesmo. É o Antigo Testamento, é a lei e os profetas, como está aqui como uma síntese. Mas o caminho de Jesus, como nós temos visto nesse tempo de Sermão da Montanha, vai além do amar ao próximo como a si mesmo. Como ele vai dizer depois no Evangelho segundo São João, é amar ao próximo como ele nos ama, como Deus nos ama. E aí ele vem então ao longo desse tempo falando sobre amar ao próximo como ele nos ama, falou das bem-aventuranças, falou do sal da terra, falou da lei, falou das boas obras, falou do perdão, falou de não julgar, tantas coisas profundas, os mistérios de Deus que Jesus vem e abre o seu coração para os discípulos, mas também abre os nossos olhos, abre a nossa alma para perceber as coisas de Deus. Mas agora, nesses dois pontos que faltam para a gente poder ver o que o texto diz, Jesus como que volta um pouco para a realidade nossa, né? As coisas aqui, nos dá dois conselhos, duas exortações muito importantes. A primeira, não dar pérola aos porcos. E a segunda, buscar a porta estreita. O que quer dizer a primeira? O que quer dizer julgar pérola aos porcos? Isso é muito importante, muito profundo para a nossa vida, meus irmãos. Meditamos ainda ontem, inclusive essa parte da pérola aos porcos é sequência do texto de ontem, em que nós meditamos sobre não julgar o outro e julgar a nós mesmos. Não julgar o outro. Agora, a proibição de julgar não elimina a obrigação do discernimento. O amor não julga ninguém, mas a sabedoria de Deus e a virtude da prudência nos leva a discernir a respeito da realidade das pessoas. O que é a prudência? A prudência é a virtude que faz prever e procura evitar inconveniências e perigo, a cautela e a precaução. O que quer dizer esse discernimento? Eu não vou julgar, mas eu posso discernir a presença das pessoas na minha vida. Nem toda pessoa, a todo tempo, acrescenta na minha caminhada para com Deus. Essa é que é a realidade. A gente tantas vezes tem que evitar, claro,
prejudicar os outros, nós não queremos prejudicar ninguém. Mas também não atirar pérola aos porcos quer dizer que nós não somos obrigados a deixar ninguém nos prejudicar, nos fazer um mal. Respeitar o tempo de cada um, respeitar a abertura de cada um ao chamado de Deus, perceber que a conversão, que o caminho do Senhor, que o conhecimento das coisas de Deus é um caminho progressivo que vai acontecendo de maneira diferente na vida de tantas pessoas. E às vezes hoje eu já tenho uma compreensão e o outro irmão tem uma compreensão ainda maior e o outro ainda não compreende nada do que se passa em relação às coisas de Deus. E às vezes, diante de um relacionamento abusivo, de algo que é uma violência mais séria, eu tenho o direito de não atirar pérola. O que é essa pérola? As coisas de Deus, claro, as coisas sagradas, mas também a minha vida, que é coisa de Deus e é uma coisa sagrada, e que eu não posso jogar a minha vida aos porcos, quer dizer, aqueles que ainda não estão preparados para me receber. E às vezes é melhor manter certa distância de pessoas assim, para o bem delas, para o bem meu, sem julgar e sem deixar de amar. E a porta estreita? A porta estreita é a certeza de que Jesus é a porta. Ele é a porta, é o que ele falou. Eu sou a porta. O caminho estreito, Jesus é o caminho. Ou seja, a largura da porta que conduz à vida é o próprio Jesus, porque Jesus é a porta que nos leva para Deus. Se a porta é estreita, é porque Jesus sabe o tamanho certo para cada um de nós tem um tamanho dessa porta, e essa estreiteza dessa porta é a estreiteza que Jesus acha que é importante para que a gente passar e chegar no caminho que leva à vida. E o que quer dizer a porta ser estreita? Jesus está lembrando, como eu falei, olhando para a nossa realidade e percebendo que, de fato, esse caminho de perfeição, como nós vimos nos últimos dias, esse caminho de felicidade é um caminho que traz as suas exigências. E por isso uma porta estreita que tem as suas exigências de amar, de perdoar, de vencer o orgulho, de vencer o ódio, de vencer a autossuficiência, o individualismo e a inveja. Mas é o caminho que conduz à vida. Não pense que esse caminho de porta estreita seja um caminho de frustração e de tristeza. Não. O caminho que leva à vida é um caminho de felicidade, é um caminho de liberdade interior. Pelo contrário, a porta larga, que muitos entram. O que é a porta larga? É o caminho fácil, rápido, o caminho do prazer imediato, da solução instantânea, que, como a gente sabe, só leva à perdição. Porque a vida verdadeira está em Jesus. Porque a paz autêntica e a alegria que não passa, nós só encontramos nesse caminho rico e às vezes estreito, de buscar viver como filho autêntico de Deus. E aí já vamos nos colocando no caminho da meditação, em que eu vou perceber o que o texto me diz. Vou me colocar no lugar desse texto e vou primeiro analisar a regra de ouro, e vamos passando nesses 3 pontos, e eu vou passando e me colocando em cada um desses 3 pontos, e o ponto central é a regra de ouro desde o Antigo Testamento. Analisar as vezes que eu não tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E vamos permitindo, porque nós estamos em oração, porque a Lexio Divina é toda ela um momento de oração, que o Senhor, que o Espírito Santo já vai nos inspirando a refletir e meditar sobre as vezes que eu não tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado, ou que eu tratei de um jeito que eu mesmo não gostaria de ser tratado. E vou analisando a situação da minha casa, a situação da minha família, do meu trabalho, e às vezes pessoas que sumiram da minha vida porque ela não foi tratada da maneira com que ela deveria. Mas vou analisar também as vezes que as pessoas me trataram de modo que eu não gostaria de ser tratado.
e também colocar essas pessoas no discernimento e na prudência, e analisar a dependência, o impacto e o que eu posso fazer com a graça de Deus para que esses relacionamentos se transformem e essa violência, esse abuso seja transformado pela graça de Deus e pelas minhas atitudes. Mas vou avaliar assim então as pérolas que eu tenho julgado aos porcos. As pessoas que não estão prontas talvez para estar na minha vida nesse momento e para me acolher como eu sou. Vou analisar o caminho da minha vida, o caminho de porta estreita, o caminho de porta larga, a porta estreita e as exigências. E vou refletir na minha vida quais são as exigências do chamado do Senhor na minha vida hoje. E qual é a tentação, qual é a ilusão da porta larga que me leva para a perdição, que me leva para o instantâneo, que me leva para o prazer imediato. E vou tomar a decisão de trilhar, escolher Jesus, o caminho da porta estreita, o caminho da salvação, o caminho da vida. E nessa escolha de Jesus e nessa escolha por Jesus, nós vamos para o terceiro passo, o passo da oração. O passo em que eu vou procurar perceber o que o texto me leva a dizer a Deus. Então é a oração pessoal, é cada um agora tendo esse relacionamento, essa resposta com o Senhor. E eu começo, Senhor, pedindo, Espírito Santo, Senhor, a sabedoria e a prudência para discernir, Senhor. A graça do Teu Espírito para não julgar, a graça do Teu Espírito Santo para amar, mas também a graça da sabedoria e da prudência para discernir, para escolher, para viver sem prejudicar a ninguém. E também que o Espírito Santo me leve a escolher caminhos que não me prejudiquem no caminho da salvação. Vem, Espírito Santo, guiando e trilhando a minha vida, a minha mente, o meu interior, para que eu tome a decisão hoje por Jesus, pelo caminho da porta estreita que leva à vida, Senhor. Uma decisão pelo sermão da montanha, por tudo aquilo que nós temos refletido, por tudo aquilo que Deus tem me tocado, que Jesus tem me tocado com a sua palavra. Eu quero hoje, Senhor, colocar em prática a visão misericordiosa que o Senhor tem de mim e que o Senhor quer que eu tenha diante de cada um. E me coloco assim, Senhor, nesta oração diante da Tua misericórdia, pedindo, Senhor, e reconhecendo, como Salmo 50, tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, conforme a imensidade da sua misericórdia. Apagai a minha culpa, apagai a minha iniquidade, me lava da minha falta, Senhor, purifica do meu pecado, porque eu reconheço a minha iniquidade, diante de Ti está sempre o meu pecado. Me abra, Senhor, a Tua misericórdia, ao Teu perdão. Amém, Senhor, glórias e louvores a Ti, Senhor. E vamos nos colocando em contemplação, vamos nos colocando em comunhão espiritual. Ó Deus, criar em mim um coração que seja puro, renova o meu espírito de firmeza neste dia, a firmeza de escolher pela porta estreita, pelo caminho da salvação, pelo caminho que leva à vida. Renova o Teu Espírito Santo neste dia, e assim eu vou me decidindo pelo Senhor Jesus. Experimentar a alegria da salvação, experimentar a liberdade de ser filho de Deus e de viver a minha vida na presença de Deus. Naquilo que o Senhor quer para mim hoje, nesses dias, a proposta de vida, um caminho de felicidade. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trilhamos juntos nesse caminho rumo ao céu. Alexio Divina volta amanhã, dia de São João, se Deus quiser.